como negro da periferia, venho lá da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, experimentei de diversas maneiras o racismo em minha vida. Então, de certa maneira, posso dizer que essa é uma reflexão que não é desinteressada. Eu não estou fazendo uma análise neutra sobre o racismo, sobre a escravidão e sobre o capitalismo no Brasil. É um livro onde eu me posiciono o tempo inteiro. Nesse livro, como o próprio título anuncia, né, eu falo da relação entre racismo, escravidão e capitalismo. E tento mostrar os vínculos entre esses três elementos. Em primeiro lugar, eu começo falando da escravidão. Não porque a nossa história, a história de nós negros, tenha começado com a escravidão, porque ela não começou com a escravidão. Aliás, a história da humanidade começou conosco, começou com os brancos. Hoje, né, já está comprovado cientificamente que a nossa espécie, né, Homo sapiens, né, surgiu no continente africano. A humanidade surgiu no continente africano, na África. E surgiu na África com a pele negra, com cabelo crespo. Nosso cabelo, inclusive, né, quando a gente deixa nosso cabelo crescer, né, e se a gente não... Até mesmo com os cabelos lisos, né, acontece, se a gente não pentear, acontece o quê? Embaraça, né, vai formando o que a gente chama de dreads, né? Eu costumo dizer assim, a humanidade nasceu negra na África e com dread. Essa é a história da nossa humanidade. Nós construímos, inclusive, grandes civilizações. Uma das mais importantes da história foi o Egito. Que, a despeito da novela da Record, né, que a gente vê, novela da Record, né, José e não sei o que, parece todo mundo branco. Aquilo é mentira. Eram negros. Porque o Egito fica no norte da África. Eu sou de uma geração que aprendeu na escola sobre as antigas civilizações, Mesopotâmia, Egito e tal, como se flutuasse no mapa. Eu só fui aprender que o Egito ficava na África, quase chegando na faculdade. Eu lembro uma vez, eu estava eu sempre conto isso, eu estava no sofá assistindo novela com a minha mãe, uma novela da Record, eu falei assim, pô, que absurdo, né? Esse bando de branco interpretando egípcio. Ela, mas por quê? Porque eles eram negros. Negros? Mentira. Mãe, eram negros. Caramba, por quê? O Egito fica na África. Mentira. O Egito fica na África? Né? Que é uma ideia mesmo, né, de que o Egito flutua. Às vezes a gente até vê teorias da conspiração, na verdade, do tipo assim, as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas. Eu vi uma vez um vídeo de um astrofísico, Neil deGrasse Tyson, né, um negro astrofísico norte-americano. Ele estava numa rádio popular e o radialista, assim, não se conteve, e perguntou para ele, mas fala aí, Neil, as pirâmides foram construídas por alienígenas, foram? Aí bate na mesa e fala assim, é impressionante. Os brancos ocidentais chegam na África, no norte da África, vem aqueles monumentos imensos, perfeitos, de pé ainda hoje, e para não dar o braço a torcer, foram negros que construíram, eles preferem jogar a autoria para o espaço, por alienígenas. Eu estou contando isso porque isso é uma expressão do racismo num nível muito elementar, que nega para nós, não só nós negros, aos brancos também, o conhecimento sobre a origem da nossa humanidade. O racismo é isso. Nega a história, ou torce a história, e como aconteceu com a escravidão, roubou literalmente a humanidade de, não milhares, milhões de seres humanos, que foram sequestrados, traficados, escravizados, torturados e assassinados nas colônias. E por isso que eu começo falando da escravidão. E começo falando da escravidão porque, inclusive, para tratar de um tema que às vezes causa um nó no debate intelectual e no movimento negro. O que surgiu primeiro, o racismo ou a escravidão? Eu argumento aqui, amparado a outros autores, que não foi o racismo que surgiu primeiro do que a escravidão. Foi a escravidão negra, primeiro que surgiu, como um fato econômico, social, brutal. E depois a classe dominante, responsável pela escravização de milhões de negros dos nossos antepassados,
teve a necessidade de criar justificativas para a escravidão. As primeiras justificativas racistas vinham através da religião. Deus fez de uns senhores e tantos outros escravos, assim mesmo, a religião judaico-cristã, a religião cristã. Foi a primeira justificativa racista para a escravidão negra de nossos antepassados. A segunda forma ideológica racista, pegando aqui no caso brasileiro, que surgiu, é o que a gente chama de ideal de branqueamento, ideal de branquitude, teoria da branquitude. As expressões mudam um pouco, mas elas expressam a seguinte ideia. A ideia de que o branco é uma raça superior e o negro é uma raça inferior. Essa ideologia ela foi se desenvolvendo, né, em paralelo com o desenvolvimento das próprias ciências naturais, o que a gente chama hoje, por exemplo, de biologia. O próprio conceito de raça foi pego de um biólogo chamado Linnaeus, para dizer que as raças, existia uma raça superior, que era evidentemente branca, que falava isso, né, e uma raça inferior, que eram os negros, os asiáticos. Então se pega, né, uma série de terminologias, de termos, né, das ciências naturais para tentar construir uma ideologia racista, para dizer que o branco era superior e que o negro era inferior. Essa ideologia foi dominante no Brasil por muito tempo, século XIX, quando eu falo século XIX é 1800, 1830, 1840, 1890, no início do século XX também, 1910, 1920, 1930, ela só cai, entre aspas, depois com o surgimento de outra ideologia racista, que eu vou falar depois, que é da democracia racial. Mas cai entre aspas. Por quê? Porque ela nunca desapareceu. Nunca desapareceu da história da nossa sociedade brasileira a ideia de que o branco é superior e o negro é inferior. Não é verdade? Desapareceu essa ideia? Nunca desapareceu. Então o ideal de branquitude nunca desapareceu. E eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que sintetiza um pouco isso. Eu, por coincidência, assim, está sendo bem legal falar com vocês aqui. Eu tive, por coincidência, anteontem, eu estava numa escola estadual em Belford Roxo, que é, né, a região aqui do subúrbio, Baixada do Rio de Janeiro, e falando sobre o tema da questão racial também. Preparei alguns slides, eu vou passar algum desses slides que eu preparei para aquela atividade de quarta-feira. Aliás, foi uma atividade muito curiosa, né? Eu costumo participar bastante, sobretudo no mês de novembro, em atividades assim, dando palestras em escolas e tal. E já vi de tudo, né? E essa semana foi curioso, veja só. Estava lá falando, na quarta-feira, preparei os slides, a molecada toda assim, assistindo. Todo mundo era também no ensino médio, com um monte de gente. A maioria negra, jovens negros, meninas negras, meninos e meninas brancas também, todo mundo ansioso para conversar, debater o tema e tal. Preparei o slide, falei, tal, expliquei, e aí terminei. E falei, olha, está aberto aqui para perguntas, comentários, quero muito ouvir vocês. E tava aquele clima de festa, assim, aquele clima inicial, assim, ó, o fulano tem algo para falar e tal. A galera já se preparando para falar, eu deixei o microfone, desliguei, veio a diretora da escola e falou assim, ó, muito obrigado, professor. Ó, o almoço está servido lá na cantina. A galera saiu assim. A plateia ficou atônica, ficou perdida, porque, assim, estava todo mundo querendo falar, debater, e era o momento das perguntas e dos comentários, e a professora encerrou a atividade. Não foram minutos, segundos depois que eu desliguei o microfone. Eu imagino várias coisas, né? Imagino talvez, né, a apreensão do que pode sair da fala dos alunos, porque você vê às vezes, né, pelas feições, e eu vi lá, né, a gente falando sobre o racismo, o tratamento muito desigual que se dá aos estudantes negros frente aos estudantes brancos, né? A questão do cabelo, do tom da pele, e de repente poderia surgir até uma conexão de algum sofrimento dentro da escola com o conteúdo daquilo que eu estava falando. De repente poderia surgir uma crítica à própria professora, ou próprio professorado. Então vai saber, então é melhor
Isso é ratividade, geralmente é assim, né? Então, assim, eu preparei um slide só para mostrar o... Ó, acho que dá pra ver, né, a imagem. Essa pintura, pessoal, não sei se vocês já viram essa pintura. Já viram? É. Essa pintura é uma pintura do Modesto Brocos, que era um pintor, né, do século XIX. Ela está em exibição no Museu Nacional de Belas Artes ali no centro do Rio de Janeiro. Essa pintura ela expressa bem esse ideário racista, do ideal de branqueamento, que era a ideia de que existia uma raça superior, que era branca, e uma raça inferior negra. E que, para o João Batista Lacerda, que era um dos intelectuais racistas, ele dizia o seguinte: tudo bem, diferente de outros que proibiam a mistura, porque havia um debate, tá, pessoal? No século XIX, se poderia se misturar brancos com negros ou não. Um setor da intelectualidade racista dizia que não, porque o que iria prevalecer seriam as características negras ruins dos indivíduos, e o Brasil se ennegreceria. E para o Brasil dar certo, ele teria que ser um país completamente branco. O João Batista Lacerda era um outro intelectual racista que dizia o seguinte: não, calma aí, não tem problema. Podemos permitir a mistura das raças, de brancos e negros. Sabe por quê? Porque o branco, em linhas gerais, é superior, o negro é inferior. Na mistura das raças, o que vai prevalecendo são as características físicas e intelectuais dos brancos. E se a gente deixar a mistura correr solta, no intervalo de umas 3 gerações, o Brasil vai estar totalmente branco e vai eliminar todo o traço da população negra do seu povo. Era esse o argumento que está impresso aqui nesse quadro. Repare, aqui tem uma anciã negra que supostamente, presumidamente, teve uma relação com um homem branco. E nasceu a sua filha, que está aqui no meio, que tem a pele um pouco mais clara, o cabelo está com um coque, mas aparenta aqui ter uma textura mais lisa. Ela, por sua vez, teve um relacionamento com um homem branco, ou europeu ou descendente de europeu, e que deu nessa criança completamente branca. Ou seja, no curso de 3 gerações, nós teríamos o embranquecimento da raça no Brasil. Essa criança, reparem, ela está com uma camisa de cor branca. O que o branco significa, nessa cultura ocidental? Pureza, não é? Agora ela está com o que na mão ali? Está com uma fruta, não está? Redondinha, não sei se dá para ver, distinguir. É uma laranja, uma versão tropical da maçã, que é a fruta do... A maçã é fruta do pecado, na tradição judaico-cristã. Ou seja, ela está com pecado na mão aqui. E com a outra mão ela está fazendo o que, a criança? Apontando, mas com um gesto religioso de expiação. É como se a criança estivesse perdoando a avó pelo pecado da avó ser negra. Aqui, ó. E por quê? Esqueci de falar o nome dessa obra, é Redenção de Cã. Por quê? Porque é uma fábula religiosa racista que diz que nós negros somos descendentes de Cã. A cor da nossa pele seria, nessa fábula racista religiosa, fruto de uma maldição. Cã era filho de Noé, e um dia Noé, embriagado, ficou nu, e alterado. E Cã, nessa fábula, riu de Noé, caçou de Noé. Noé no dia seguinte acordou, soube que tinha sido caçoado por seu filho e expulsou Cã. Tem variações nessa fábula religiosa, mas no geral diz que ou ele foi para a África ou teve como a maldição que sua prole tivesse a pele negra. A ideia de que nós somos descendentes de Cã. Um pastor chamado Marcos Feliciano, e deputado federal,
já falou sobre isso, dizendo que a origem da nossa pele é fruto de uma maldição. Disse que o Haiti é pobre, não disse que o Haiti é pobre porque foi guerreado barbaramente, foi aviltado barbaramente pelas civilizações ricas europeias, né? E nem fala que a África, o continente africano, né, é profundamente desigual porque foi pilhado pelas nações capitalistas africanas. Não, ele diz que é por causa da nossa cor da pele. Por isso que é racista. E aqui a redenção de Cã, porque embranqueceríamos o nosso país. E aqui a ideia de que o branco, o progresso está ligado ao mundo branco, o atraso está ligado ao mundo negro. Olha só na imagem, olha. Aqui tem uma parede de pau a pique, amarela. Pau a pique, não sei, minha avó morava numa casa dessa no Maranhão. Não é assim cor amarela, é marrom, né? Porque é barro, né? Mas está em amarelo. E aqui é uma palmeira da cor verde. Verde, amarelo, né? É Brasil, nação. A ideia de que, ó, nação. Repare. Aqui embaixo da anciã, ó, é terra batida. A ideia de atraso, campo, mundo rural. O calçamento como símbolo do progresso, cidade, né, desenvolvimento, é aqui, ó, começa aqui, nos pés da criança. Uma ideia que associa o atraso, a irracionalidade ao negro, a nós negros. E o desenvolvimento. Até a vestimenta da negra se destoa das demais. Exato. Preto, casaquinho preto. Então repare, esse é um discurso. Essa tela, ela... esqueci, falei, né? Ela está no Museu Nacional de Belas Artes. Eu fui professor por 8 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, dava aula no curso de museologia, né? Ainda dou disciplinas para o pessoal de museologia, e eu costumo dizer o seguinte, que o museu é um espaço educativo também, né? E o museu é um lugar que a gente tem muita confiança, a gente nem tem noção, se algo é verdadeiro está no museu, a gente nem pensa que aquele quadro é falso, está dentro do museu é verdadeiro. E eu costumo dizer o seguinte, que o museu e as exposições são um longo encadeamento de um discurso ideológico que começa muitas vezes no livro didático. E o museu vai e faz aquele fecho, como um cordão, né? Uma correntezinha, o museu vai lá e fecha. As professoras da escola começam a discutir escravidão. Escravidão dentro daquela narrativa oficial, né? Nossa, graças a Deus a princesa Isabel, né? A abolição da escravidão realmente foi uma concessão da princesa Isabel, né? Não fala nada dos quilombos, não fala nada de Zumbi, não fala nada de Dandara, não fala nada das revoltas. Faz parecer para nós, estudantes nas escolas, que a escravidão realmente, a abolição da escravidão foi uma dádiva de uma princesa branca que, descobriu num belo dia que as pessoas da cor negra eram escravos e resolveu, se apiedou, foi lá e deu uma canetada e resolveu o negócio. Essa professora que às vezes fica martelando esse conteúdo em sala de aula, né, o que ela faz depois? Às vezes junta os alunos no ônibus, leva para o museu tem um quadro como esse, onde não se explica absolutamente nada disso que eu expliquei, só tem uma legenda, né, induzindo a simplesmente achar que isso é só não é um discurso racista, mas é só uma obra de arte. Ou chega em outro museu, tem um instrumento de tortura, que eu já vi isso, tá? Em vários museus, né? Tem um instrumento de tortura, aí tu olha, caramba, terrível. Aí de repente tem um quadro em cima da princesa Isabel. Pô, graças a Deus, obrigado, princesa Isabel. Ou seja, leva o espectador, leva o visitante, leva o estudante a realmente reafirmar aquele discurso que começou no livro didático. No livro didático. Porque no museu eu costumo falar com os alunos, a nossa gramática, né, a nossa maneira de construir as coisas, não é com palavras, a gente usa palavras, né, aquela letrinha nas exposições, as legendas, mas é com objeto. Os objetos são as nossas palavrinhas dentro do museu. Então se a gente quer construir, não é que a gente vai determinar, mas se a gente quer dar aquele empurrãozinho para vocês acreditarem, né, pensarem de determinada maneira, a gente utiliza os objetos. Se eu boto a luz num objeto aqui e não boto no outro,
Eu estou chamando a atenção, fazendo com que vocês prestem mais atenção nisso. Se eu seleciono um determinado objeto e não seleciono o outro, eu induzo vocês a uma determinada narrativa. Esse é o discurso racista. E boa parte dos museus, de novo, reforçam o discurso racista que está presente dentro das escolas ainda, na maneira que a gente trabalha. E veja, eu usei inclusive isso nessa escola, falar de dicionário. Porque a gente fala em racismo, a gente acha que o racismo é algo assim, premeditado, completamente consciente. Nem sempre é assim. E o racismo se manifesta de diversas maneiras. O racismo não se manifesta só, não dizendo que é pouco, na violência policial, não. Se manifesta de diversas maneiras. E olha, o dicionário, que é algo que aparentemente é mais neutro no mundo do que o dicionário. O que é o dicionário? Eu aprendi que era o pai dos burros, né? O dicionário é um livro que explica o significado das coisas. É isso, não tem espaço para ideologia, não tem espaço para posicionamento. Mas a gente costuma dizer no popular, né, que nem sabão neutro é neutro. E o dicionário não é neutro, porque alguém escreveu o dicionário. Alguém com uma determinada cor de pele, uma determinada orientação sexual, com uma determinada classe social, com uma determinada crença política, religiosa, seja lá o que for. Mas essa pessoa que escreveu, ela não é neutra. Vejamos aqui, ó. Isso aqui é um dicionário Caldas Aulete. Significado da palavra branco, olha. Da cor da neve, do leite, do cal, alvo. Disse das coisas que não sendo brancas, têm cor mais claras que outras da mesma espécie. Claro, transparente, translúcido, pálido, descorado. Disse do indivíduo da raça branca, sem mácula, inocente, puro, ingênuo, puti-puti, né? Muito bonito. Né? Agora vamos ver negro, de cor preta. Disse dessa cor, preto. Disse do indivíduo de raça negra, preto, preto, sujo, encardido, preto, muito triste, lúgubre, melancólico, funesto, maldito, sinistro, perverso, nefando, indivíduo de raça negra, escravo. Dicionário. Se isso aqui, se ser negro é isso aqui, o que é ser negro? Por isso que a maioria, uma parte significativa da população tem dificuldade de se reconhecer como negro. Porque se ser negro, é o que dizem pra gente. Ser negro é isso. Isso aqui é suco puro, como a gente costuma dizer, né? Suco puro de racismo. E o pior, é o tipo de racismo que não se apresenta como racismo. Porque quando a gente enfrenta o racismo descarado, aberto, nós temos possibilidade de enfrentar abertamente. Agora, quando diz que não é, é mais difícil, porque parece que é coisa da nossa cabeça. Porque é típico do racismo no Brasil. Aqui é uma pintura, aqui, é um grafite falando assim, por que a beleza é sempre branca? Porque, veja, né, tudo aquilo que é bonito, que é racional, que é inocente, que é puro, está no lado do branco. Tudo aquilo que é ruim, nefasto, maldito, pecaminoso, selvagem, sujo, está no lado do negro. Isso é um racismo. Isso é uma ideologia racista. Então, veja, e está em tudo quanto é lugar. Porque eu sou de uma geração, quando eu era adolescente, ia para a banca de revista, via aquela revista que eu odiava, Capricho, que eu não sei se ainda existe, né? As revistas estão desaparecendo no papel, né? E aí era essa, beleza jovem, não sei o que, era um adolescente, e só tinha branco. Só tinha branco. Eu ligava a televisão adolescente para assistir Malhação, né? Só tinha branco. Pegava o metrô ali da Pavuna para ir no Nova América, em Del Castillo, só via gente da minha cor, molecada, né? Via gente como essa sala aqui, né? Negros, brancos, uma diversidade. Ligava a televisão, pô, parecia que eu estava na Suíça. E não mudou. A gente liga a televisão brasileira, pô, parece que é um elenco saído da Suíça, da Noruega. Nós não nos vemos representados. E quando nos vemos representados, nós nos vemos representados nas produções de uma forma subalterna, estigmatizada.
é a empregada doméstica, ou é o jagunço, se for uma novela de época, né? Nós não somos o galã, né? Nós somos o amigo do galã. A mulher negra, ela não é a protagonista da novela, onde os rapazes, né, ou as moças vão disputar o seu coração. Não, ela é secundária. Ela é secundária. Tudo isso, né, vai criando, é uma tentativa de criar na nossa cabeça, né, a ideia de que realmente nós devemos ter um papel subalterno ou estereotipado, nós temos um lugar determinado dentro da sociedade. E vai tentando por quê? Porque nos últimos tempos não tem conseguido. Nos últimos tempos não tem conseguido porque, apesar de todas as dificuldades, o que nós estamos vendo no Brasil, na minha opinião, é um avanço da consciência racial em nosso país. Um avanço da consciência racial. É uma, desculpa a expressão, tá, pessoal? Uma desgraça que o censo do IBGE até agora não tenha saído. Porque, infelizmente, tem sido construído dentro desse governo genocida, que é o governo do Bolsonaro, que é um governo racista. Não estou aqui para ficar passando pano, né? É uma verdade científica. O governo Bolsonaro é um governo racista. É um governo racista, abertamente racista. Então, mas o que, em condições normais, o IBGE registraria um avanço no número de negros no Brasil, né? Um avanço pelo avanço da consciência racial. E que começa muitas vezes, tem começado muitas vezes aqui na juventude. Nos últimos anos, é verdade, nós tivemos muitos ataques à juventude, mas tivemos também muita resposta. E eu acho que o próximo período vai ser um período de muita luta. Muita luta. Muita luta, muito enfrentamento, muitas vitórias, muitas conquistas. Vai ser um período difícil, né? Mas eu acho que vai ter muita luta. Porque o racismo é uma das questões mais fulcrais, mais centrais da nossa sociedade. A luta contra o racismo é uma luta importantíssima. E não é só uma luta de nós, negros. E vejam, o Brasil é o país com a maior população negra fora da África. Nós somos maioria, que a maioria da população brasileira é negra. Ainda assim, se todos os negros lutarem contra o racismo, nós não vamos conseguir acabar com o racismo. Sabe por quê? Porque o racismo, ele está profundamente conectado com a outra palavrinha que eu chamo a atenção aqui nesse livro, que é o capitalismo. Capitalismo, essa palavra que as pessoas não querem falar, e nós na academia, às vezes, ficamos com muito receio de falar. Capitalismo. 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 Um modo de produção que foi o responsável pela escravidão negra. É o que eu explico aqui no livro. E chega a ser incrível a necessidade de você ter que, de novo, falar sobre isso. Porque, inclusive, dentro do movimento negro, as pessoas não querem mais falar sobre capitalismo. Inclusive porque acham que, né, vai dar para resolver o problema do racismo dentro do capitalismo, através de black money, empreendedorismo negro, identitarismo. O capitalismo, para ter riqueza na Inglaterra, na França, na Holanda, na Suíça, teve que ter escravidão negra. A escravidão negra foi uma alavanca para o desenvolvimento do capitalismo. Sabe por quê? Porque com a escravidão negra, nossos antepassados produziam matéria-prima aqui, ou extraíam matéria-prima, no caso do minério, né? Mandavam para as nações europeias, então era riqueza, saindo aqui da colônia, do Brasil, né? Quando os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, o algodão colhido por mãos negras, ia para os países da Europa, e isso deu impulso para o desenvolvimento da industrialização lá. Mas também por causa do tráfico negreiro. Era fluxo de capital comercial din-din, indo das colônias diretamente para as metrópoles. Então, essas nações que hoje são muito ricas, Inglaterra, França, são ricas por causa do sangue negro, por causa da escravidão, por causa do nosso suor. Esse sistema econômico é o sistema econômico capitalista. O capitalismo se alimentou disso. Os caras falavam em liberdade, né, na França, mas escravizava aqui no Brasil. Parece o Bolsonaro, né? Bolsonaro fala assim,
A nossa liberdade é mais importante do que o oxigênio, né? Enquanto as pessoas estavam morrendo por falta de ar no Amazonas. Liberdade de quem, cara pálida? Quem fica prendendo um homem branco rico à torta e à direita aí? Eu não conheço, vocês conhecem? Eu não conheço. Babai, a gente dá mole aí na rua para ver se a gente não é trincando. Não é preso. Bolsonaro fala em escravidão, falava assim, precisamos libertar, botar a arma na mão de cada um contra a escravidão. Pareciam os filósofos iluministas lá na França falavam escravidão, mas não era escravidão negra, que já acontecia. Não, era escravidão lá do mundo antigo que pegava o branco. Eu vou saber, quem está escravizando um homem branco rico aqui, gente? Pelo amor de Deus, no Brasil, me conta, que eu quero atualizar meu livro. A pessoa não conhece. Não conheço, também não conheço, não existe. Não existe. Esse sistema econômico que se alimentou da escravidão negra, de milhões de negros, é um sistema que ainda está de pé hoje. E eu não sei vocês que estão aí, mas eu quero vingança. Eu quero destruir esse sistema que foi o responsável pelo tráfico, pela escravização, pela tortura, pela barbárie de milhões de nossos antepassados. E aí, né, para fechar, é um argumento que eu desenvolvo nesse livro, que é o seguinte, né, é conectar a luta do racismo contra o capitalismo, porque esse sistema ele realmente está de pé. Inclusive, todas as conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, que foram duras, como por exemplo a lei de cotas, a política de cotas raciais, né, que foi a política de 2012, ela não foi uma dádiva de nenhum governo, porque a gente também leva para a esfera da política pública essa síndrome de Isabel, né? Foi fulano de tal que concedeu, foi fulano de tal que concedeu. Concedeu nada. Teve que dar por quê? Porque tinha luta aqui embaixo. Nenhum direito da classe trabalhadora e do povo negro, dos setores oprimidos, foi dado. Foi conquistado por nós. Pela luta da classe trabalhadora e dos setores oprimidos. A lei de cotas é isso, ela não foi uma dádiva, foi uma conquista. E é um direito que cada um de vocês utilize. Porque a gente precisa cada vez mais enegrecer, e não só enegrecer, colocar branco pobre também dentro da universidade. Branco oriundo de escola pública. É uma tarefa fundamental. Desculpa perguntar, quando um professor cessa o direito do aluno de frequentar a sala de aula por uma fala infeliz do aluno, mesmo o aluno já tendo se retratado, o aluno está 3 meses fora de aula, como que a gente se coloca nessa situação? Olha, não sei o caso concreto, mas eu acho que tem que debater. E a pessoa que se sentiu ofendida não está aberta à conversa. E a outra já se retratou de todas as formas. O aluno sendo negro também. Acho que ele quer dizer sobre Eu o racismo institucional, né? Que a gente, claramente, a partir da sua explicação, eu acho que a gente consegue enxergar. Acho que a gente vem percebendo, a gente não percebia sobre o racismo institucional. Eu acho que talvez se fosse outro aluno, a situação não seria a mesma. Eu não sei o caso concreto, né? Mas o que eu acho é o seguinte, pegando um pouco a partir do que você está falando de forma mais genérica. Em primeiro lugar, existe racismo dentro das escolas, existe racismo dentro das universidades. Existe. Não existe. Existe racismo, né, entre os colegas, né? Existe racismo entre os alunos, às vezes existe inclusive racismo de aluno com professor. Eu dei aula em Santa Catarina. Professor com aluno. Existe racismo entre negros também. Existe reprodução do racismo dentro, mesmo com negros, porque é uma ideologia, o racismo é uma ideologia que penetra na nossa cabeça. Eu já fiz piada racista pra caramba na época da escola. Agora, o que eu estou querendo dizer, assim, não sei o caso concreto, mas eu acho que todos esses casos têm que ser debatidos dentro da universidade. Tem que ser debatidos, tem que ser discutidos, tem que ser tocado na ferida sim, tem que dar direito de resposta para quem está sendo acusado e direito de voz para quem está acusando também. E organizar um debate. Organizar um debate, porque a pior coisa que pode acontecer é o que a gente vê com o mito da democracia racial. A gente esconde. O mito da democracia racial no Brasil é mais ou menos assim, ó. É a ideia de que aqui no nosso país nós temos uma democracia. Porque, eu tenho um amigo que um cara branco fala, eu namoro uma negra, eu não sou racista.
Né? Pô, eu tenho um amigo branco, minha avó era branca, não sei o que, mas lá a gente conversa, sai junto, não só assim. Racismo não é só isso. Como se o racismo de verdade estivesse nos porões da vida social. Não é isso. Então, o racismo acontece também. Então, a gente tem que discutir, tem que enfrentar. E dentro da universidade, eu acho que a gente tem uma vantagem, que é o seguinte: nós estamos falando de trabalhadores e estudantes. Se for preciso, no limite, né, é confronto sim, né, é brigar sim, né, até fazer com que a pessoa entenda, agora garantindo todo o debate. O pior que pode acontecer é o que acontece no cotidiano. É se botar para debaixo do tapete o racismo que existe dentro da universidade, dentro das escolas. É o que tem acontecido praticamente, mesmo você não sabendo da questão, né? Porque de todas as formas estão procurando cessar a minha voz, sabe? Mas ele pode continuar falando. Desculpa. Eu penso assim, porque desde o momento que a pessoa vai lá e fala, essa outra pessoa que fez isso, tem que dar oportunidade para o outro falar assim, se retratar assim. Eu acho que isso está muito errado. Eu sou a favor da fala do meu amigo. Porque se fosse um branco, talvez poderia falar e teria fala. Um negro também tem direito à fala. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa é uma das coisas mais sensíveis, né, nos nossos espaços. A gente fala de racismo nas instituições, é real, sim, né? Acontece, eu já fui vítima de racismo inúmeras vezes dentro das instituições e acho que, de novo, a pior coisa que pode acontecer é a gente encerrar o debate. O que acho que a gente tem que fazer muitas vezes é organizar o debate, mas não organizar, né, para tentar esterilizar o negócio, mas inclusive dar voz, ouvir. Porque o racismo está tão entranhado na nossa sociedade que a gente às vezes nem percebe que está sendo racista, que está tendo uma conduta racista. E de novo, tem uma vantagem que é o seguinte, que é parte do argumento que eu desenvolvo aqui. O racismo ele envenena boa parte da classe trabalhadora branca, que acha, por conta do racismo, que ela é superior ao negro. Nós negros temos uma tarefa de combater o racismo e enfrentar, porque isso nos atinge, isso dói. Enfrentar, inclusive, para tirar esse branco desse transe racista, porque ele, às vezes não sabe, mas ele é o nosso aliado. E aí por isso que eu estou falando que dentro da universidade é um espaço diferente, porque aqui não estamos falando com grandes empresários, aqui nós estamos falando com um trabalhador que às vezes é racista, nós temos que bater não fisicamente, mas assim, insistir e convencer, e ganhar, para que ele entenda, né, ele ou ela entendam que só tem a perder com o racismo também. Porque eu utilizo uma metáfora aqui que é a seguinte: o racismo é uma corda que envolve o pescoço de nós negros. Né? Nós temos mais chance de morrer, nossas taxas de assassinatos são maiores, de misérias, de loucuras maiores, de tudo. Nossas taxas, todas as taxas mais perversas de indicadores socioeconômicos para nós negros são piores. Então o racismo é uma corda que envolve o nosso pescoço. Mas a sabedoria popular diz o seguinte, né? Uma corda tem sempre duas pontas. A outra ponta dessa corda, ela amarra a mão dos brancos, da nossa classe, os brancos pobres e os brancos trabalhadores, que, envenenados pelo racismo, eles perdem boa parte da força deles para lutar contra o inimigo comum. Na minha época de escola, né, nós éramos divididos também pelo racismo. Muitos alunos brancos, né, faziam piadinhas racistas comigo, faziam piadinhas LGBT-fóbicas com os meninos, com as meninas. Eram machistas. O que fazia? Era uma divisão completa. Nós não conseguíamos nos unir para criar um bandejão na escola. Nós não conseguíamos nos unir na escola para reivindicar a melhoria da biblioteca. Porque nós estávamos divididos. Era a mesma categoria, era a mesma classe. Eles moravam no mesmo bairro, na mesma rua, mas não estavam divididos. Os meninos brancos e as meninas brancas às vezes achavam que era superior. Estava comendo o mesmo pacote de fofura que a gente, tomando o mesmo guaravi. Então o racismo ele divide a nossa classe contra os nossos inimigos comuns, que são os grandes empresários. É a burguesia. Então, para fechar, esse é parte do argumento que eu desenvolvo aqui. Eu acho que essas oportunidades, né, dadas aqui pela Faculdade de Educação são muito salutares,
porque abre um espaço para a gente debater, falar um pouquinho das nossas experiências, falar daquilo que acontece e, ao mesmo tempo, né, pensar em possibilidade de transformação. Porque vamos combinar, né? Não adianta nada a gente ficar discutindo, debatendo, se a gente não tiver a finalidade de transformar essa realidade. Todo esse debate aqui não é especulativo, falar por falar. É para fazer, de uma forma modesta, né, tentar dar uma contribuição para que a gente transforme essa realidade em injustiça. Que é possível mudar, sim. É possível mudar esse mundo. Então é isso, pessoal. Obrigado.